Dando sequência, então, ao nosso estudo aqui sobre a estância virtual, que na verdade não é um estudo, a gente está contando um pouco mais sobre o nosso site, já falamos numa palestra completa e agora a gente está detalhando um pouquinho melhor cada ponto e não tem como conversarmos sobre estância virtual sem falarmos especificamente da categoria Paixão Cortes. Não foi a que nós mais escrevemos, mas acredito que foi a de maior relevância, graças a essa categoria, né, sobre esse nosso intuito de levar a obra, Seu Paixão, adiante, que nós conhecemos muitas pessoas que abriram diversas portas para conhecermos mais gente interessada pelas coisas da nossa terra e principalmente estudar um pouco mais profundamente cada obra. Então, sempre marcando todos os livros, parava, escrevia sobre ele, né? Então, quando nós publicávamos algo nessa linha, normalmente nos, nos gerava aí bastante conflito mental para ver se a gente estava executando lá no nosso CTG o que a gente acabava escrevendo aqui. E um exemplo mais forte deles, deixa eu ver se vai entrar aqui nos mais populares. Cadê? Tem um que é um homem à frente do seu tempo, tem esse aqui. Então a gente pegava, né, bastante frases que o Paixão falava, principalmente nesse livro aqui, ó, Falando em Tradição e Folclore Gaúcho, onde tem esse e tem um outro, que são entrevistas, né, com jornalistas da época, lá em 1970 e poucos, 1980, e perguntavam muito pro seu Paixão sobre o CTG, se estavam cumprindo as suas missões, né, de quando lá em 50 e alguma coisa, 40 e alguma coisa, se iniciou um movimento um pouco mais organizado, criação das primeiras entidades, primeiros CTGs. Então, então a gente pegava, né, momentos daquelas frases. Então aqui ó, o livro basicamente, né, retratou entrevistas, né, desse ano de 47 a 1980. Tá aqui a capa, falando de tradição e folclore gaúcho. E tem frases épicas, assim como: o tradicionalismo é um estado de alma e de espírito, é uma forma de rever as coisas do passado na preocupação de retirar elementos fundamentais que possam ser utilizados para consolidar o indivíduo na sociedade atual. Então ele batia muito na tecla assim de que a gente em algum momento ia conseguir viver um momento tradicionalista, né, típico, sem precisar estar pilchado especificamente, algo como acontece mais na Argentina, onde numa praça pública toca um chamamé e as pessoas estão passando, independente da roupa que elas estão usando, elas dançam o chamamé como uma dança típica deles. Então ele falava muito sobre essa coisa de se sentir gaúcho, né? Então ele fala aqui, ó, podemos viver um momento tradicionalista de calção ou de smoking. Tradicionalismo não se manifesta exclusivamente na forma de ser, mas principalmente na de sentir, de viver. Não é preciso bancar o grosso ou parecer ignorante para justificar a autenticidade. Então imaginem naquela década de 50, 60, 70, 80, né, que se criou um estereótipo do gaúcho para que a gente reforçasse esse nosso tradicionalismo, aquele gaúcho grosso, aquele gaúcho forte, né, que lidava no campo, que não tinha muito trato com as pessoas, e ele buscava dar um contraponto nisso, né? E aí ele fala que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais pobres em folclore. Vive-se agora de uma projeção, né, do que a gente acabou perdendo, né, que foram ia vindo sendo passado, né, de geração em geração. Chegou um momento que isso se perdeu. E aí ele, o Lessa, tiveram que voltar a pesquisar para reconstituir danças lá do passado, mas não é uma coisa que foi de fato passada de geração em geração. Então deixa eu pegar um outro texto aqui que fala muito sobre a função dos CTGs, né? Então foi, acho que é mudança obrigatória. Aqui, ó, mudança obrigatória na função dos CTGs. O texto de junho de 2016, imagine.
Então ele falava muito sobre os CTGs terem biblioteca, sobre ter um museu próprio, um departamento cultural forte, estar fazendo palestra e não focar somente em dança, em churrasco, em festa, né? Então ele fala, ó, acredito que centros de tradições têm diversas finalidades e cada um deles das dimensões dentro do nível cultural de seus dirigentes. Então, numa hora ele está muito bem e na outra não está atuante, como em qualquer sociedade. Então, tem uma patronagem que se preocupa muito com o cultural, mas deixa a desejar talvez em expor isso para a sociedade através de eventos. Aí vai ter outra patronagem anos depois que vai querer fazer muito evento, baile, churrasco, entreveiro, e se preocupa pouco no cultural. Então é assim como a nossa política, né? Ele traçava muito esses contrapontos da sociedade, do CTG como uma sociedade, que é o reflexo do que a gente vive, né, nos nossos dias. Então aqui ó, em 81 também, raros são os centros de tradições gaúchas que têm biblioteca, museu, proporcionam programas culturais ou cursos sobre folclore e tradição. No entanto, fandango ocorre pelo menos um mensal. As reuniões sociais são semanais. Em muitos CTGs, nossas tradições estão concentradas quase que exclusivamente na Semana Farroupilha e em rodeios. O resto do ano é farrancho, carne e mate. Constrói-se enormes sedes sociais sem vínculo com a arquitetura da terra ou não inspirada por motivos gauchescos. O importante é que a churrasqueira seja enorme, a copa tem uma capacidade para grande estocagem de bebidas. Então imagina, era quando a gente postou esse texto, que foi escrito lá nos anos 80, né? A gente escreveu em 2016. Pensem, que choque cultural nos dá isso, né? Que choque de realidade. Perceber que a gente tinha passado já quase 40, vamos ver, 40 anos, 35, 40 anos, e a gente estava fazendo as coisas ainda da mesma forma que ele tinha reclamado lá em 1980. Então, são poucos os CTGs até hoje que realmente têm uma preocupação cultural mais forte, voltada no trabalho social com crianças, né? Então, é interessante a gente pegar essas obras antigas do Seu Paixão e perceber como elas ainda são muito, muito atuais, né? Então, existe ética na avaliação de danças, ele fala num livro especificamente sobre os avaliadores, né? A gente tinha publicado esse texto originalmente em 2017, depois a gente fez algumas atualizações, mas ele fala sobre a ética dos avaliadores, com o que eles precisam estar enxergando, se eles têm estudo realmente das coisas da nossa terra, do tradicionalismo, para poder estar avaliando outros grupos. Então ele sempre esteve preocupado com que a dança ela fosse avaliada de forma mais autêntica e mais pura possível para que não se inventasse muita coisa, não se virasse um circo as danças tradicionais. Então ele acreditava que os avaliadores não poderiam ter aí um corporativismo para apoiar uma entidade ou outra. Então assim, é muito atual a gente pegar esses textos é, do Paixão, principalmente dos livros ali na década de 70 e 80 e depois alguns no início dos anos 2000, a gente vai ver que a gente tem muita coisa para fazer ainda, que nós não estávamos, eu acho, preparados para falar sobre isso lá na época que ele escreveu. Então, quem sabe, né? Quem sabe agora a gente consiga falar um pouco mais sobre esses assuntos. Fica meu agradecimento por poder falar sobre paixão. Forte abraço a todos.